Certa ocasião, o Senhor Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E eu pergunto para você, qual tem sido a sua comida? Ele falou, por exemplo, da comida que perece e da comida que permanece. A que permanece é a que é fazer a vontade do Pai. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai, que fazem a vontade de Deus, somente eles conseguem permanecer. Permanecer. Se a sua comida é também fazer a vontade de Deus, sacrificar a sua vontade, renunciar à sua vontade, abrir mão da sua vontade, para fazer a vontade do Pai, então você vai permanecer. E o permanecer é uma característica do vencedor. O vencedor não é quem conquista isso ou aquilo. O vencedor é o que permanece. Ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, ele passa por provações, tentações, desertos, mas ele permanece. E ele permanece porque ele se alimenta de fazer a vontade do Pai. Ele se alimenta de fazer a vontade de Deus. Então, ele permanece. E por isso ele é um vencedor. Você pode ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, as palavras do Senhor Jesus. Apocalipse 3, 21. Ele disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Preste atenção, pessoal. O vencedor é aquele que vai se sentar junto com o Senhor Jesus no seu trono. Então, o se sentar no trono com o Senhor Jesus é um direito adquirido, é um direito conquistado, é um privilégio, mas não de muitos, mas sim de poucos, mas daqueles que vencem. E quem vence, vence porque permanece. Então ele disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Já aconteceu com você de você ser convidado para almoçar e na hora de escolher o prato, você não conhece o restaurante, não conhece a comida, e quem convidou você pede o prato, aí você fala assim: 2, eu quero igual dele, o dele eu quero um também igual. Ou seja, você naquele momento, você escolheu a comida da pessoa que convidou você. Você creu que a escolha daquela pessoa era uma boa escolha. A mesma coisa acontece em relação à comida do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus disse que a sua comida
é fazer a vontade do seu Pai, a vontade de Deus, e você ter o conhecimento que ele pôde se sentar com o Pai, porque ele venceu, então, de uma maneira inteligente, você deve escolher a comida que ele comia. Ou seja, você deve tomar a decisão de ter como a sua prioridade a comida de Jesus, que é de fazer a vontade de Deus. Então, quando ele diz, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: trabalhe pela comida que eu trabalhei, trabalhe pela comida que eu trabalhei, trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, e o que faz permanecer é fazer a vontade de Deus. O que me deu condições de sentar junto com o Pai, o que me deu o direito adquirido, o que me deu o direito de sentar junto com o meu Pai no seu trono, foi fazer a sua vontade. Então, se você fizer a minha vontade, você vai se sentar comigo. Então, por qual comida você tem trabalhado? Porque se existe aquela comida que perece, e existe a que permanece, todos nós, por uma das duas, temos trabalhado. Qual é a comida que perece? Por exemplo, você pode ser uma pessoa desenganada pela medicina. Você de repente só tem um exemplo, um dia de vida, e você pode receber um milagre extraordinário, mas esse milagre extraordinário, essa cura extraordinária, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, já não vai adiantar, porque todos vão morrer. Então, as bênçãos, os milagres, representam a comida que perece, mas a comida que permanece, que nos faz permanecer, é fazer a vontade de Deus. Você vê, a Bíblia fala de 10 leprosos, 9 dos 10 trabalharam, mas não pela comida que permanece, sim por aquela que perece. Foram curados, e só foram curados, mas um dos 10, além da cura, buscou a salvação. Um dos 10, além da cura, se voltou para o Senhor Jesus, ou seja, buscou a comida que permanece. Você que é um dizimista, nós que somos fiéis dizimistas, até em relação ao dízimo, nós podemos apresentar o dízimo pela comida que perece ou pela comida que permanece. Por exemplo, qualquer um pode apresentar o dízimo, ser fiel nos dízimos, porque Deus, Ele promete abrir as janelas dos céus, porque Deus, Ele promete derramar bênção sem medidas, porque Deus promete repreender o devorador, porque Deus promete abençoar o trabalho das mãos. Mas existem aqueles que são fiéis nos dízimos pela comida que permanece. Existem aqueles que são fiéis a Deus nos dízimos porque reconhece, Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, eu que sou servo, e como servo eu sirvo ao meu Senhor com a minha fidelidade.
Dá para entender a diferença, pessoal? Sim ou não? Então, por qual comida você tem trabalhado? Você vê lá em João 6,27, Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que é fazer a vontade do Pai, que é a comida do próprio Senhor Jesus. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, como pessoas inteligentes, a nossa comida deve ser a mesma do Senhor Jesus. Se ele, fazendo a vontade do Pai, ele conseguiu permanecer até o fim, e permanecendo até o fim, ele se sentou no trono com o Pai. Então, se eu tenho a mesma comida dele, não é a que perece, mas é a que permanece, é a obediência à sua palavra, então eu vou permanecer até o fim. Assim eu serei um vencedor, e eu vou adquirir o direito, eu vou ter o direito adquirido de sentar com ele no trono, da mesma forma que ele venceu e ele sentou. Então, ou eu trabalho por uma, ou eu trabalho pela outra. O que é trabalhar? Trabalhar é se ocupar, é se dedicar, é se empenhar, e todos nós nos dedicamos, nos empenhamos, nos ocupamos, todos nós trabalhamos ou pela que perece, ou por aquela que permanece. Por qual delas você tem se ocupado, você tem se dedicado, você tem se empenhado? Por fazer a vontade de Deus, ou por fazer a sua vontade? Se você se alimentar da comida do Senhor Jesus, você vai permanecer. Você vai permanecer. O tempo vai passar, mas você vai permanecer. E permanecendo, você será um vencedor. E você terá o direito adquirido de sentar no trono com Ele e desfrutar da eternidade.